Pessoal, eu vou começar explicando para vocês como é que vai ser a estrutura da prova do professor. Eu não sei se todo mundo, né, ouviu quando ele falou em sala, mas eu destrinchei aqui para vocês, certo? No caso, a prova dele vão ser 5 questões. E aí, 3 dessas questões... Só... Vanessa, eu vou te colocar... Pronto, perfeito. Obrigado. E aí são 5 questões, certo? 3 objetivas e 2 subjetivas. Essas objetivas, no caso, as 2 primeiras vão ser de múltipla escolha, né? Vão ser 4 itens, estilo A, B, e aí um deles vai estar verdadeiro ou falso, depende do que ele vai pedir, né? Se ele quer o item incorreto ou o item correto. Então, prestem atenção no enunciado. E a terceira questão, também é objetiva, vai ter 5 itens, certo? De verdadeiro ou falso. E aí vocês vão colocando na medida que vocês forem analisando cada item, sempre com muita atenção, pessoal. E aí essas questões objetivas, vocês sempre desconfiem quando tem a palavrinha nunca, sempre, jamais, porque é de concurso essas palavras serem um sinal de que o item está errado, certo? Não existe nada absoluto. E aí é muito complicado você marcar um item que tem sempre ou nunca. Então vocês desconfiem, certo? Quando tiver essas palavrinhas. As subjetivas, eu imagino que sejam que nem o trabalho que ele passou, certo? Ele vai querer que vocês mostrem que tem conhecimento sobre algum conceito que ele deu em sala. E aí eu sugiro para vocês que foquem na questão, né, das dimensões ou gerações de direitos, dos paradigmas de Estado, nas constituições. Eu acho que são temas que ele pode cobrar, porque realmente são bastante relevantes. E aí uma ou talvez as 2 questões, eu imagino que apenas uma, certo? Porque eu acho que não vai ter como ele contemplar em 2 questões. Vai ter aquele tema ou da pessoa com deficiência, né, os direitos da pessoa com deficiência, ou os direitos da pessoa idosa. Então é interessante que vocês deem uma atenção. Tem vídeo para vocês assistirem, eu coloquei lá na descrição do grupo, deem uma olhadinha. E aí outra coisa que eu queria conversar com vocês é que o nosso próximo GED estaria marcado para, não nessa, mas na próxima terça-feira, que vai ser justamente no dia da segunda chamada. E aí não vai ter conteúdo. Então ao invés de eu fazer nessa próxima terça-feira, eu decidi fazer o GED nessa terça agora, antes da prova. E aí eu vou dar o restante daquele conteúdo que ficou faltando, de Estado Democrático de Direito, as terceira e quarta dimensão, que no caso vai se relacionar com ele. E aí eu pretendo trazer para vocês, né, alguns tópicos sobre os direitos da pessoa idosa, os direitos da pessoa com deficiência, para a gente revisar. E aí eu também abro espaço para a gente tirar dúvidas. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode tirar na terça-feira também, certo? Então, depois eu vou confirmar isso lá no grupo, eu coloco uma mensagem lembrando, mas já estou avisando para vocês de antemão que a gente vai ter um encontro nessa terça-feira, 1h30, mesmo horário, daquele mesmo jeitinho, remoto ou presencial. E aí eu termino o conteúdo que ficou faltando e vejo com vocês aqueles temas, no caso do projeto de extensão, que provavelmente vão cair na prova, certo? Alguém tem alguma dúvida até então? Igor, Oi. as gerações de dimensões de direito, primeira, segunda e terceira, né? Só que ele vai cobrar? E eu percebi que ele não intensificou muito na questão da quarta dimensão, né? Eu percebi que ele falou até a terceira. Deixa eu só responder que o Vitor não é pesquisada, certo? Ela pode ser em dupla, mas não é pesquisada. Os GEDs vão ficar salvos, certo? Eles não ficam salvos. Fica o último que eu fizer. Por exemplo, esse eu tô gravando. Se tudo der certo, vai ficar ele gravado. Os demais não vão ficar lá por causa do espaço.
O conteúdo que vai cair. Deixa eu só responder aqui a Cristina, que aí eu vejo o conteúdo e eu vou respondendo vocês. Então, Cristina, eu percebi que ele focou muito na primeira até a terceira dimensão, né? E aí a primeira ligada ao Estado liberal, a segunda ao Estado social e a terceira ao democrático de direito. Mas também tem a quarta, tanto que no slide dele você percebe que tem a quarta dimensão do ladinho da terceira que faz parte do Estado democrático de direito. Que são os direitos coletivos, não é isso? Pronto, essa parte do coletivo está mais ligada à terceira dimensão, né? Que a terceira dimensão é justamente após a Segunda Guerra Mundial, que foi aquilo que eu conversei com vocês, que os direitos humanos eles realmente se internacionalizam, a proteção ela vira global, não fica mais só presa a cada estado, né? Depois do Holocausto, aquelas várias atrocidades que aconteceram, aí a humanidade percebeu que não tinha como o direito ficar restrito a só um estado ou outro. Tinha que realmente servir para toda a humanidade. Então, essa terceira dimensão, ou geração, ela está muito ligada com a humanidade, a coletividade, mas no sentido global, certo? Então, seria mais nesse sentido. Então, direito ao desenvolvimento, direito à paz, por causa justamente da Segunda Guerra Mundial, queriam evitar que tivesse uma terceira guerra. Então, no caso, eles prezaram muito pelo direito à paz, que é um direito global. Tem o direito ao meio ambiente, né, sustentável, também é um direito global. E aí tem também o direito ao patrimônio comum da humanidade. Isso a gente pode verificar na floresta amazônica. Não é, na teoria, só do Brasil, seria da humanidade toda. Claro, tem a soberania e aí pertence ao Estado brasileiro. Mas aquele patrimônio, aquela floresta, ela influencia a humanidade toda. Então, a partir desse momento, a partir dessa dimensão, percebe-se que tem patrimônios que não só são de um estado, são da humanidade toda, certo? Até porque o desmatamento não vai afetar só o Brasil, vai afetar toda a humanidade. Então tá muito nessa pegada. E aí acho que vocês ainda não viram a diferença entre direito coletivo e direito difuso. Vou tentar explicar de uma forma simplificada. O direito coletivo... Esses que você falou, por exemplo, esse exemplo da Amazônia, faz parte de direitos ambientais, né? Esses direitos ambientais, eles são de terceira geração, é isso ou de quarta? Terceira geração. A da quarta dimensão, né, a gente já pode, se você quiser anotar. A quarta dimensão está mais ligada à democracia. É o povo exercendo o poder, certo? Então está muito, muito nessa pegada da democracia direta. Não seria mais aquela questão dos representantes. O povo escolheu o representante para ficar lá exercendo o poder no lugar dele. Não, seria o povo realmente no poder. Seria essa transição. Tirar a representatividade e colocar o povo para realmente exercer o poder no Estado, certo? Então seria mais ou menos nesse caminho. E aí tem o direito à informação na quarta dimensão, certo? Esse direito à informação é da quarta dimensão. Porque a pessoa ela precisa estar bem informada para poder exercitar a cidadania, para poder exercitar a democracia. Então, prezam pelo direito à informação, o pluralismo, que é justamente essa ideia de você poder ser diferente, você poder pensar diferente e você poder, no caso, ter esse conflito de ideias, que vai muito da democracia, essa permissão de você ter conflitos de ideias, mas, claro, sempre naquela linha do que é tolerável. Você não pode ter uma ideia que vá inferiorizar outro grupo ou que seja contra a lei, isso não pode. Né? A gente não pode ser tolerante com algo que é intolerante, porque senão se perde. Mas é nesse sentido, a quarta dimensão, ela se prende à democracia direta, o direito à informação e a questão do pluralismo, que é essa questão de você poder ser diferente, principalmente o pluralismo político, né? Você ter ideologias diferentes, certo? E a terceira dimensão, a democracia indireta, representativa, direitos ambientais e estados, a constituição de estados democráticos de direito, que congregam o Estado social e o Estado de liberdades individuais, é isso? Perfeito. Só a parte da democracia indireta que não seria exatamente um direito que eu colocaria na terceira dimensão. Foi mais um fato que aconteceu.
porque eles perceberam que tinha que ter essa democracia e a forma como eles encontraram foi sendo representativa, você escolhendo o seu representante, mas não necessariamente é um objetivo da terceira dimensão. A terceira dimensão tem um objetivo mesmo de unir a humanidade por completo, não só um estado específico, a sociedade daquele estado, a sociedade brasileira, mas toda a sociedade do mundo, certo? É como se fosse uma sociedade global. Beleza? E você acha que seria necessário, por exemplo, ler todo o Estatuto do Idoso e todo o Estatuto Não. da Pessoa com Deficiência? Não. Acho que não. O que eu vou focar, até porque vocês não adentraram nesse assunto, pelo que eu percebi, no finalzinho lá do conteúdo, ele vai explicar para vocês o artigo 5º, parágrafo 3º, que diz que os tratados internacionais de direitos humanos, ele tem o mesmo peso de uma norma constitucional. Então, é como se fosse um tratado, né, fazendo parte da Constituição e tem o mesmo peso dela. E aí, entre esses tratados internacionais sobre os direitos da pessoa com deficiência e sobre os direitos da pessoa idosa, o que eu imagino que ele possa cobrar é qual dimensão de direitos se encaixaria nesse tratado. E aí a gente pensa muito na terceira dimensão, que é justamente essa questão, né, da coletividade. A pessoa idosa, ela faz parte da sociedade, assim como a pessoa com deficiência. E aí a gente tem que criar uma sociedade que seja inclusiva. Não é uma sociedade que vai excluir essas pessoas, mas simplesmente abraçá-las, que elas se sintam bem. E aí uma coisa que vocês também vão aprender é que a definição de deficiência, na realidade, o problema, a questão, né, não está na pessoa com deficiência, mas está no obstáculo, aquilo que impede aquela pessoa de exercer os seus direitos. Então, o que precisa ser eliminado são os obstáculos. A sociedade, ela precisa se adaptar para, de alguma forma, fazer com que o mundo seja cada vez mais acessível para essas pessoas, certo? Então vai muito nessa ideia da terceira dimensão, esse direito, né, de uma coletividade mais global. E os direitos trabalhistas, eles estão mais na segunda dimensão, né? Isso, mas você também pode citar, porque os direitos trabalhistas, por exemplo, pessoa com deficiência, ela tem cota, ela tem direito de cota em algumas empresas. Tem empresas que realmente incentivam a busca dessas pessoas. Direito à educação, você também pode colocar como uma prioridade. Por quê? Porque essas pessoas, muitas vezes, elas não conseguem estudar porque não há uma escola que se adapte a ela. E não é certo dizer que tenha que ter uma escola específica para essas pessoas. Não. A escola, ela precisa abraçar tanto a pessoa com deficiência quanto a pessoa sem deficiência. Elas precisam estar juntas. Até porque, né, as pessoas sem deficiência, elas precisam entender como é a dinâmica de uma pessoa com deficiência. A única diferença de uma para outra é a questão da deficiência. E isso não é nada demais. A gente consegue conviver, a gente consegue trocar ideias e tá tudo bem. Então, ela tem que ter um acesso à educação, uma educação que não seja específica para esse grupo, porque isso seria segregar, isso seria, de alguma forma, excluir, dizer que eles são diferentes. E eles não são necessariamente diferentes nesse sentido. Eles têm uma necessidade específica, assim como qualquer ser humano tem uma necessidade específica, mas eles precisam também ser englobados na nossa sociedade. E aí vem realmente essa questão da educação, que vai abrir porta para a questão do trabalho, porque se a pessoa não consegue estudar, ela não vai conseguir um trabalho de qualidade, porque ela não vai ter uma educação de qualidade, tá entendendo? Então é uma coisa muito ligada à outra. E os de primeira geração são os ideais de liberdade individual, segurança e propriedade privada, é isso? Isso, e aí já puxando nessa pegada da questão da pessoa com deficiência, e aí vocês já vão prestando atenção, porque isso eu tenho certeza que vai cair na prova, porque é algo muito importante, é algo muito atual. Então, essa questão da primeira dimensão, direito de locomoção, ir, vir e permanecer, é algo que precisa ser assegurado para essas pessoas. Elas precisam ter esses direitos assegurados também. Então tem que ter uma rampa, tem que ter uma acessibilidade.
teve um caso na ONU, não vou lembrar mais especificamente como foi, mas teve uma embaixadora que ela percebeu que não tinha acessibilidade num órgão da ONU, e aí queriam levar ela nos braços, e ela se negou. Por quê? Porque é um direito que assegura ela ter essa acessibilidade, e a própria ONU não se preocupou com isso. Então, realmente é algo muito importante você pensar, não, eu vou fazer aqui, né, essa loja, essa construção, esse órgão público, ele tem que ter acessibilidade, ele tem que ter acessibilidade para todos. Eu vou fazer um site, ele precisa ser acessível para todo mundo. Então, todos esses direitos, eles podem ser, sim, de alguma forma, direcionados para essas pessoas. Como eu falei, o direito de primeira dimensão, como eu citei o exemplo, a locomoção, ele pode ser colocado para a pessoa com deficiência, mas não só isso. Ela também tem direito à propriedade. Tem muitas pessoas, principalmente a pessoa com deficiência cognitiva, tem esse estigma de que a pessoa com deficiência cognitiva, ela não consegue, de certa forma, exercer suas capacidades plenas. Ela não consegue fazer um negócio jurídico, por exemplo, que é algo que tem no meu artigo. Mas nem sempre. Isso precisa ser ponderado. Tem pessoas, né, com essa deficiência cognitiva que elas conseguem muito bem fazer um contrato, um negócio jurídico, e elas precisam ter esse direito assegurado, esse direito à propriedade, esse direito à livre iniciativa, que é de primeira dimensão, certo? Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que a sociedade coloca, muitas vezes, essas pessoas como se elas não tivessem essa capacidade, como se elas fossem incapazes. E aí, tudo bem, existem casos e casos. Alguns casos ela vai precisar de uma tutela, de um tutor, ou de um assessor, uma pessoa que consiga ajudá-la a administrar, mas isso não pode ser regra. Você não pode simplesmente dizer, essa pessoa tem uma deficiência cognitiva, logo ela não tem capacidade, ela não pode exercer seus direitos de primeira dimensão. Não, negativo. Isso precisa ser analisado. E para isso ser determinado, tem que ser determinado por uma decisão judicial. O juiz ele vai analisar aquilo e vai dizer, não, ele realmente precisa de uma pessoa, um curatela, um tutor, e aí, ou um representante. E aí, no caso, essa pessoa, de fato, vai ter as suas decisões ou compartilhadas com essa pessoa que foi escolhida, ou suprimidas por essa pessoa que foi escolhida. Mas a regra essa pessoa ela tem a capacidade e precisa ser respeitada. Se caso isso, né, seja colocado em xeque, vai ter que ser provado por decisão judicial, certo? Então está muito ligado em todos os direitos. Você consegue relacionar todos os direitos com a pessoa com deficiência e não só, mas também com a pessoa idosa. Beleza? Pois é, onde que aparecem os direitos de pessoa idosa nas 3 dimensões? Pronto, pessoa idosa. Direito de ir e vir, a gente vê, por exemplo, a pessoa idosa ela tem direito à gratuidade no ônibus, certo? É justamente essa questão do ir e vir. A gente percebe que eles merecem esse tratamento específico. Também existe a questão da acessibilidade, que vai para esse direito de locomoção, direito à saúde. O direito à saúde é muito importante, não só uma saúde de tratamento, mas uma saúde preventiva, que essas pessoas... Dá para dizer que o direito à saúde é um direito de primeira geração, mas a ideia de uma saúde pública é de segunda geração. O direito à saúde, ele é um direito de segunda dimensão, certo? Ele não vai ser um direito de primeira geração. O que poderia ser um direito de primeira dimensão seria a liberdade de você escolher ter um plano X ou Y, porque está muito ligado à sua individualidade. Mas a saúde em si é um direito de segunda dimensão que precisa ser, né, respeitado. E aí as pessoas idosas, por exemplo, tem a questão do acesso à justiça, que também vocês vão ver mais na frente. O processo de uma pessoa idosa, né, ela tem preferência. Ela não fica naquela cronologia de uma pessoa que não seja idosa. Ela vai ter essa preferência. Assim como no hospital ela tem uma preferência, ela vai na frente das outras pessoas, justamente para suas questões individuais. Na questão do acesso à justiça, isso também acontece, certo?
E aí, terceira dimensão é justamente essa questão da coletividade, você criar uma sociedade que abrace a pessoa idosa, que entenda, né, que todo ser humano, se tudo der certo, vai envelhecer. E você não pode criar essa ideia de que a pessoa idosa ela não tem serventia para a humanidade, porque ela não consegue produzir. Não é isso. A gente, na verdade, quando vai ver notícias recentes, as pessoas idosas elas estão cada vez mais produzindo, elas fazem parte do mercado, né, de consumo, elas estão consumindo. E aí entra também essa questão do direito do consumidor. A pessoa idosa, ela geralmente é a que mais é afetada por esses golpes de hoje em dia, certo? Então isso também entra, basicamente você consegue colocar num direito de terceira dimensão, que é a defesa do consumidor. E por que não a defesa do consumidor idoso, que precisa de uma educação, principalmente educação digital, né? Essa pessoa idosa, ela precisa ser aconselhada, ela precisa saber como funciona um aplicativo, onde é que ela não pode clicar. Então, tudo isso você pode colocar assim num direito ligado à terceira dimensão, que é essa questão de uma sociedade mais solidária, mais fraternária. Tá entendendo, Cristina? Deu para entender? Certo. Direitos difusos, eu não lembro se você falou se ele vai cobrar ou não. Não falei, e eu acho que ele não vai cobrar, até porque ele não explicou. Mas vou explicar para vocês, porque se encaixa nessa questão da segunda e da terceira dimensão. O direito coletivo é aquele que o indivíduo, por exemplo, ele consegue ser determinado. Por exemplo, questão do trabalho. A gente sabe quem são os trabalhadores, então a gente consegue determinar. Se a gente consegue determinar o sujeito, é um direito coletivo. São de grupos específicos da sociedade. Direito difuso, o destinatário ele é indeterminado. Por exemplo, direito a um meio ambiente sustentável. Tá, quem é que tem esse direito? Todo mundo tem esse direito, não tenho como especificar. Então é um direito difuso, vai para todo mundo, é válido para todo mundo. Direito à paz é um direito difuso, vale para todo mundo. Todo mundo que for humano está com esse direito, resguardado, deveria estar. O mesmo vale para aquela questão do desenvolvimento, direito do consumidor. A gente não sabe exatamente quem é o consumidor, todo mundo pode ser consumidor. Entrou numa relação consumerista é consumidor, a gente não tem como determinar. Então é tudo um direito difuso, certo? Tá, serão quantas questões? Serão 40, são questões rapidinhas, certo? A gente vai revisar, eu acho que eu até me alonguei um pouquinho, peço desculpas. Deixa eu só ver aqui se fizeram mais alguma questão, porque eu confesso que eu não estava olhando para o chat. Se tiver alguma questão específica que eu não respondi, gente, por favor, pode colocar aqui no chat, tá bom? A prova pesquisada eu já fiz, certo? Já eles vão ficar salvos. Eu espero que esse eu consiga salvar. Os conteúdos que eu acho que vão cair, certo? No meu slide, no meu terceiro slide, eu falo sobre essa questão dos paradigmas de Estado, das dimensões de direito que a gente está falando bastante agora, e das constituições brasileiras, né? Ele faz esse link entre esses três tópicos, vamos dizer assim. Eu acho que vocês precisam focar nisso, certo? É algo muito importante, porque é aquilo realmente que eu acho que consegue ser cobrado. Pode repetir quais são os tópicos? Posso sim. Vocês foquem em direitos, dimensões de direitos, primeira, segunda e terceira. Dêem uma olhadinha na quarta também, não faz mal. Até porque se ele pedir para vocês, né, dissertarem lá nas subjetivas, é importante que vocês saibam quais são. E aí, os paradigmas de Estado, Estado liberal, Estado social, Estado democrático de direito, é muito importante que vocês entendam a diferença de cada um, certo? Eu tenho questões aqui de cada um desses tópicos para vocês, várias questões, a gente vai conseguir revisar até aqui de uma forma muito interessante. E, por fim, né, os paradigmas, os estados, as dimensões e as constituições brasileiras. Ah, Igor, eu preciso saber tudo da Constituição brasileira? Não.
mas nos meus slides eu coloquei os pontos mais específicos, e aqueles pontos são importantes de vocês saberem. Por exemplo, qual é a Constituição brasileira que trouxe o poder moderador, que é algo bastante específico. E aí esse poder moderador, de alguma forma, ele afeta a separação, né, do poder, que a gente sabe que tem o poder executivo, legislativo e judiciário. E aí esse poder moderador, de uma certa forma, ele interfere nisso. Então é importante a gente saber. Então vocês precisam mostrar que entendem o que aconteceu em cada Constituição. E aí respondendo, a Constituição de 1824, a do Império, que foi essa que trouxe o poder moderador. Então tudo isso eu tenho questões aqui, são questões bem rapidinho, vocês vão perceber, mas muito importante. Muito importante mesmo, porque eu peguei desses conteúdos realmente que eu acho que ele pode cobrar e destrinchei para vocês nessas questões. Tá certo? São os conteúdos. A democracia direta é na quarta geração ou dimensão. E aí, vocês entendem essa diferença técnica entre geração e dimensão? Isso ficou claro para vocês? Ficou. A geração ela traz a ideia como se um superasse o outro, por isso que ele acha mais adequado dimensão, porque eles não se anulam, eles se congregam. Exatamente. Uma das características tanto do direito fundamental quanto dos direitos humanos é que eles são complementares entre si. Um não vai substituir o outro, na verdade eles vão se complementar. Eu preciso de educação, por exemplo, para ter uma liberdade de expressão, né? A partir do momento que eu tenho uma educação de qualidade, eu consigo me expressar melhor. Então eles vão se completando. Um não vai de nenhuma forma substituir o outro, tá bom? Então é importante que vocês saibam isso. São 40 questões e aí eu vou conseguir mandar no grupo 5, viu? Eu vou botar no grupo já com o gabarito, até acho que eu já falei em algum dos grupos. Então a gente vai começar, tá certo? Todo mundo tá pronto? Eu vou começar. Aí como é que eu pretendo fazer? Eu vou ler para vocês o enunciado, eu vou dar um minutinho para vocês responderem, podem colocar no chat. E aí depois eu vejo com vocês a resposta correta e vou revisando o conteúdo, tá certo? Vou começar aqui. Então, a primeira questão, certo? Quais constituições brasileiras apresentam elementos do Estado social? E aí, um minutinho para vocês tentarem responder. Igor, esses slides tu vai disponibilizar no grupo? Vou sim. Eles vão ficar disponíveis lá no grupo, viu? Olha só. Letra C. Perfeito, perfeito. Então, isso mesmo, gente. É a letra C. No caso, o Estado social é aquele Estado grande, prestacional, que vai, né, poder prover direitos sociais para a sociedade. Então, as constituições de 1934 e 1937 são aquelas constituições que trouxeram direitos sociais, né, da questão da era Vargas, né, principalmente direitos trabalhistas. Então, perfeito. Todo mundo, pelo que eu vi aqui, acertou, não teve nenhum item incorreto, então eu vou seguir. Aí a segunda questão. Quais constituições brasileiras apresentam elementos do Estado liberal?
Quem tiver dúvida pode perguntar, viu? Sem nenhum problema. Não fique intimidado. Tá. Perfeito. Isso mesmo. Letra A, certo? Estado liberal é aquele estado abstencionista que não vai interferir nas liberdades individuais, né? Aqueles direitos negativos ou direito de resistência, aquele direito de você poder dizer não. Então, está muito ligado às primeiras constituições brasileiras, né? De 1824 a de 1891. Então, perfeito. O que é direito negativo? Pronto, o direito negativo seria justamente o direito de. Você lembra muito assim, até o professor falou, é o direito de você dizer não. Não, Estado, não interfira na minha religião. Não, Estado, não interfira na minha liberdade de expressão. Então, é direito negativo nesse sentido. Ou você também pode chamar, o professor gosta muito, direito de resistência. Você poder resistir ao poder do Estado, certo? Então, seria mais ou menos nesse sentido. Aí, lembrando, né, o Estado liberal ele vem depois daquela questão do Estado absolutista, que o poder estava na mão do rei, né, Luís XIV, né, o Estado sou eu, a lei sou eu. Então, o Estado liberal ele vem justamente para limitar esse poder. E aí você limitando, você diz o quê? Não, Estado, os meus direitos você não interfere. Então, preza muito pela liberdade. Então, certinho, letra A, todo mundo acertou. Questão 3. Quais constituições brasileiras apresentam elementos do Estado democrático de direito? Amigo, só uma dúvida com relação ao que você falou assim, do Estado negativo, né? Mas na Constituição de 1824, o Estado ainda era confessional, né? Só na de 91 que ele passa a ser laico, né? Perfeito, perfeito. É porque, assim, é até um debate que teve muito acalorado em sala. Essas constituições, elas não vão apresentar, né, todos os elementos do Estado liberal. São apenas alguns elementos, porque você não tem como pegar uma teoria pura, né, tudo que tem nela, e aplicar na realidade do Brasil ou de qualquer outro país. Cada país ele tem sua cultura própria. Então, por ter essa cultura própria, tem uma dinâmica própria, e aí são elementos diferentes para cada um deles. E como você muito bem colocou, tem essa questão, né, do Estado confessional, que é você ter uma religião certa, e só depois que vai vir a questão do Estado laico, né, que você não tem uma religião. Todas as religiões, na verdade, precisam ser respeitadas, inclusive você não tem religião, também tem que ser respeitado. Então, parece até um contrassenso, porque você diz, direitos, né, da primeira dimensão, liberdade religiosa, mas aqui a gente percebe que não tinha liberdade religiosa. Tá, mas tinham outros elementos do Estado liberal, né? Propriedade era muito prisada para algumas pessoas, liberdade de ir e vir também era prisada para outras pessoas. Então, tudo isso, no caso, influencia para a gente definir, de uma certa forma, né, essas constituições com alguns elementos de Estado liberal. Beleza? Deu para entender? Ajudei? Perfeito. Então, questão 3, que eu acabei me perdendo. Estado democrático de direito. Certo. Vamos ver aqui. Letra B. Perfeito. Isso mesmo. Gente, a questão do Estado Democrático de Direito, de uma certa forma, vocês podem pensar que é como se fosse uma junção do Estado liberal com o Estado social, certo? Ele vai trazer essa questão
dos direitos, né, negativos, esses direitos de primeira dimensão, com os direitos de segunda dimensão, mais um acréscimo, que seria os direitos de terceira e quarta dimensão. Então, ele é totalmente completo nesse sentido. Então, o Estado democrático de direito é justamente uma questão do Estado liberal com o Estado social, mais algumas coisinhas, certo? Então, ok, todo mundo acertou. Eu vou para a próxima questão. Quais constituições brasileiras foram outorgadas? Aí lembrando que outorgadas é imposto, não passaram para o processo democrático. O processo democrático, elas são homologadas, né? Não, promulgadas, na verdade. Homologadas. Isso, a gente vai até ter a próxima questão perguntando quais constituições são promulgadas, que passam por esse processo democrático, certo? Esse aqui é um pouquinho mais complicado, vou dar mais atenção. Certo, a resposta, no caso, para essa seria, de fato, a letra D, de 1937 e a de 1900... Opa, deixa eu só... Vai falar alguma coisa, Regina? Vai perguntar? Ah, pronto. Obrigado. Seria justamente essas constituições de 1937 e 1967. Lembra, na questão do golpe. Aqui foi, a de 1937 foi aquele autogolpe de Vargas, certo? E aí ela foi outorgada, não passou pelo processo democrático. E a de 67 é do tempo da ditadura militar. Essas duas constituições, elas foram impostas, né? Não passaram por processo democrático. Tem até a questão da Constituição de 1967, ela ter passado pelo Congresso, né? Mas o Congresso ele foi obrigado a aceitar aquela Constituição. Não foi algo legítimo, foi fraudado. Eles tinham que aceitar aquilo porque senão eles eram caçados ou coisa pior. Então não se pode dizer que a Constituição de 1967 foi promulgada. Na verdade, ela foi outorgada, certo? Isso é um entendimento já harmonizado. As pessoas realmente entendem isso. E aí as outras opções, né? A Constituição de 1824, que é a do Império, ela foi outorgada, certo? Mas a de 1891, que é da República, ela foi promulgada, foi um processo democrático. Então, nas duas aqui, só uma é outorgada. Da letra B, a de 46 e a de 88, elas foram promulgadas. A de 88 é a nossa Constituição Cidadã, queridíssima, e a de 46 é aquela antes da ditadura militar, que já vinha depois do golpe de Vargas, né, dessa Constituição de 1937. Então, já era um processo de redemocratização. A letra B, as duas são promulgadas. E a letra C, Vargas começa com a Constituição promulgada, não foi imposta, que é a de 34. Mas na de 37, ele dá aquele autogolpe e aí ele impõe essa Constituição de 37 que é outorgada. Então aqui só uma seria outorgada, então fica a letra D, que as duas são outorgadas. Deu para entender? Isso daqui é realmente questão de memorizar. Isso, a de 1824 seria a do Império. Certo? E aí, sendo a do Império, ela foi imposta, não teve um processo, né? Tanto que foi na de 1824 que veio aquele poder moderador, né? Que seria um poder neutro, que iria analisar os outros poderes. Então, essa Constituição de 1824, ela na verdade é outorgada, mas a de 1891, ela é promulgada, que é a Constituição da República. Isso mesmo, tá perfeito.
Aí tudo isso, essas questões bem específicas, vocês conseguem encontrar no meu slide. No meus slides eu coloquei qual Constituição foi promulgada, qual Constituição foi outorgada, até para facilitar para vocês. Então dê uma olhadinha nesses slides que vai ajudar bastante vocês, certo? Já tá tudo bem mastigadozinho. Então vamos aqui, eu acabei dando a resposta da questão 5, mas quais constituições brasileiras foram promulgadas? Acho que aqui já tá mais fácil. Perfeito, isso mesmo, letra B, né? A de 1946 e a de 1988, né? E ambas vieram depois, né, de regimes autoritários, né? A gente tem o regime de Vargas, autoritário, vem a de 1946, uma redemocratização. E depois a gente tem a de 1988, pós-ditadura militar. E aí a de 88, ela é bastante conhecida porque ela ampliou esse rol de direitos fundamentais. A gente pode lembrar, por exemplo, do artigo 5º. O artigo 5º ele tem vários incisos que se preocupam com os direitos fundamentais do cidadão brasileiro. E aí é muito voltado também, né, com essa questão da fundamentação que vai ter também na Constituição, da dignidade da pessoa humana, né? A Constituição de 88 ela se preocupa muito com a dignidade da pessoa humana, que a gente já viu que é um dos fundamentos principais dos direitos humanos, né? A essência dos direitos humanos está nessa dignidade da pessoa humana. Só repetir quais elementos do Estado Democrático de Direito. Quais tem elementos? Desculpa, Laura, como assim? Repetir quais tem elementos do Estado? As constituições, é isso? Pronto. Então, justamente essas duas que a gente está vendo. A de 1946 e a de 1988, elas têm elementos do Estado Democrático de Direito, certo? Até porque elas unem essa questão de direito, principalmente a de 46. A de 46 é a primeira a fazer isso. Ela une os direitos, né, individuais com os direitos sociais. E aí, ela também traz com algumas poucas questões desses direitos de terceira dimensão. Já a de 88, ela traz assim uma ampliação, um vasto rol de direitos fundamentais. Então aqui ela tem direito ao meio ambiente, é a primeira Constituição a falar sobre meio ambiente. Ela traz a questão, né, da dignidade da pessoa humana. Então essa Constituição de 1988, na realidade, ela é muito de vanguarda. Tem certos estudiosos que dizem que a sociedade brasileira, na realidade, não está pronta para essa Constituição, de tantos direitos que ela trouxe, né, adiante do que a sociedade está, de fato, preparada para ter. Mas isso é uma construção e a gente está tentando fazer isso. Teve também outra pergunta, a letra D, todas foram outorgadas. Isso, a letra D, todas foram outorgadas. É a letra D que seriam as constituições outorgadas, né? Em regimes autoritários, que a gente vê principalmente qual é a dimensão de direito que a gente percebe, né? Que vai ser suprimida de uma forma muito específica, muito exagerada, nesses regimes autoritários. São os direitos de primeira dimensão. Nesses regimes autoritários, a primeira coisa que você tira é a liberdade individual. Então, nessa questão, né, desses estados, né, autoritários, totalitários, a gente vê uma supressão muito grande dos direitos de primeira dimensão. Então, é interessante que vocês façam esse paralelo com a ditadura militar. Né? Na ditadura militar, a gente percebe que os principais direitos foram liberdade de ir e vir, a questão de liberdade de expressão, liberdade de pensamento, tudo isso foi tirado. Você não tinha esse direito. Direitos políticos, os políticos eles foram cassados, o Congresso foi fechado, foi obrigado a aceitar uma Constituição que na verdade eles não queriam aceitar. Então a gente pode fazer vários paralelos bem interessantes, né? Os direitos individuais, tanto de liberdades civis quanto político, né, que fazem parte do direito de primeira dimensão, eles são muito reprimidos nesses regimes autoritários, né, principalmente na questão da ditadura militar. Posso continuar? Beleza, continuar aqui. Gente, se tiverem dúvida, podem falar no microfone, podem escrever, não tem problema. Questão 6. Igor, Pode falar.
O Estado Novo foi em 34 e a ditadura Vargas foi em 37, é isso? Que chama Era Vargas, né? O Estado Novo, no caso, é de fato a questão mais imperialista, mais totalitária, autoritária, perdão, né? A Então, o questão Estado mais Novo foi a foi época da ditadura 37. Vargas, né? Não, o Estado Novo é o 37. Ditadura militar é essa que começa na realidade em 64. A ditadura militar ela começa em 64, certo? Mas Igor, a Constituição não é só em 67. Beleza, a Constituição é em 67, mas aí tem aquela maquiagem constitucional. O que é isso? A ditadura militar, o regime autoritário, ele continuou funcionando com a Constituição de 1946. Né? A Constituição de 1946, aquela democrática, ela estava lá valendo. Mas eles não estavam fazendo nada que tinha nela. O que eles faziam eram aqueles atos institucionais. Lembra? O AI-1, AI-2. Eles, no caso, estavam governando por decretos do executivo. Então, a Constituição estava ali? Estava. Mas ela não era cumprida, ela não era respeitada, era só algo simbólico. Tanto que quando chega de fato, né, a parte mais robusta, mais rígida, que realmente vai tirar direitos das pessoas de uma forma muito gritante, eles fazem uma Constituição, né, para esse período, que é de 67, e aí tem 69, uma emenda constitucional que vem a questão do AI-5, aí pronto, desanda tudo. Né, os direitos eles são de fato retirados dessa população. E a ditadura Vargas foi em que ano? A Era Vargas, na verdade, ela começa, né, naquela Constituição lá de 34, né, mas ele começa de 1930, salvo não me engano, até 45, então é esse período. Pronto, ele também pega essa questão, sim, de decreto Vargas, certo? Ele tem essa questão do decreto, mas o Vargas, ele fez constituições para ele, né? Constituições que garantiam principalmente esses direitos sociais, né? Fundamentalmente direito do trabalho, e ele era uma pessoa que conseguia, né, dialogar com os dois aspectos, né? Tanto com os trabalhadores quanto com os empresários. Então, ele é uma pessoa bem complexa. Então, ele conseguia governar, de fato, por decreto, mas ele também tinha as constituições, né? Teve a questão promulgada de 34, ok. Nesse momento, né, ele foi eleito. E aí, com a questão, principalmente, né, dessa ideia, e é interessante como isso se repete com o tempo, né, o fantasma do comunismo. Naquele tempo não era o fantasma, mas, enfim, ele dizia muito que o comunismo ia se alastrar pelo Brasil, e aí teve uma tentativa, né, de alguns comunistas tomarem o poder, não deu certo, e era só o que ele precisava para instalar essa chamada autogolpe, porque foi ele que deu um golpe nele mesmo e colocou isso em 37, que aí vem essa Constituição de 37 que é outorgada por ele, certo? Deu para entender? Todo mundo conseguiu entender direitinho? Perfeito, perfeito. Ótimo. Então, vamos lá. Essa aqui eu também já respondi, acho que vocês conseguem direitinho. Qual Constituição brasileira adotou o Estado confessional? Isso aqui até já falaram. E o poder moderador? Né? E aí, só relembrando, o Estado confessional é aquele que tem uma religião específica, todo mundo vai ter que ter aquela religião. E o poder moderador é aquele poder neutro, no sentido de que ele ia fiscalizar o poder legislativo, o executivo e o judiciário. Tá? Então, seria qual Constituição? Perfeito, isso mesmo. No caso, seria a letra A, certo? Então, é a Constituição de 1824. Questão 7. Qual Constituição brasileira teve ampla participação da sociedade civil e trouxe um vasto rol de direitos e garantias fundamentais? Acho que eu também já falei. Né? Qual foi essa Constituição que conseguiu trazer esse amplo rol, né? Esses vários direitos fundamentais? E a sociedade civil ela se engajou mesmo.
Perfeito. Letra B, nossa Constituição, né? Nossa Constituição, ela teve uma participação muito importante da sociedade civil, principalmente porque as pessoas estavam cansadas da ditadura militar de não poder exercer sua cidadania, e aí houve uma incrível participação da população, né? Principalmente, né, questão ambiental trouxeram, questão agrária trouxeram, questão do trabalho trouxeram. Então, tudo isso também teve um engajamento da sociedade civil. E o rol de direitos a gente já conversou, né? Basta ver não só o artigo 5º, mas nele a gente consegue perceber que já tem vários direitos ali sendo resguardados, né? Igor, Oi. a questão de reforma agrária, ela é de terceira geração ou de segunda geração? A reforma agrária seria, na verdade, um processo, né, que tenta ser realizado, não chega a ser um direito. Na verdade, o direito é o direito à propriedade. E aí a gente vai ver na Constituição de 1988, é interessante essa pergunta, porque a gente consegue fazer essa ligação. Na Constituição de 1988 tem o direito à propriedade, mas o direito à propriedade ele não é absoluto. Nenhum direito é absoluto. Isso é muito importante que vocês saibam. Isso também pode cair em prova. Lembro que a minha professora anterior, ela gostava muito de fazer essa pegadinha, porque todo mundo acha, não, mas o direito é absoluto. A gente já viu que não. Até a vida, ela pode ser relativizada em certos momentos. Então, não existe direito absoluto, certo? Dito isso, a gente percebe, por exemplo, que a propriedade, ela tem que ter uma função social, né? A gente já viu que tá tendo vários casos de trabalhos análogos à escravidão. E aí, quando tem um trabalho análogo à escravidão, o que é que o Estado pode fazer? Ele pode tomar aquela terra e dar para outras pessoas, porque aquilo dali está indo contra a função social. Não é interesse da sociedade que existam outras pessoas sendo escravizadas, certo? A mesma questão do uso capião. Eu tenho aqui uma propriedade que não está sendo utilizada, e aqui do lado eu tenho várias pessoas que precisam de uma habitação, elas não estão tendo direito à moradia. O Estado pode ir lá, claro, ele vai restituir, ele vai pagar para aquela pessoa, ele não vai só tomar, né? Ele vai pagar, ele vai dar o dinheiro para aquela pessoa que não está utilizando a propriedade como deveria e vai passar para outras pessoas que precisam, né? É esse senso de coletividade, muito ligado à terceira dimensão. Então, é mais ou menos nesse sentido. O direito à propriedade vem da primeira dimensão, mas a gente lembra, né, que os direitos eles são complementares. Então, a gente pode pegar um direito da terceira dimensão, que é esse senso de coletividade, e juntar com o de primeiro. Então, tem que ter essa função social. Indo para a próxima questão. Isso aqui a gente já viu. Qual a Constituição brasileira representou um retrocesso aos direitos humanos e uma intensa diminuição das liberdades individuais? Isso daqui eu até falei um pouquinho com vocês. Perfeito, letra D, isso mesmo. Caso a Constituição de 67 da ditadura militar, ela foi um retrocesso total, né, aos direitos humanos e às liberdades individuais. A gente tinha a Constituição antes dela, que é a de 46, né, que tentou trazer uma redemocratização, mas depois a gente percebe um retrocesso, principalmente nos direitos de primeira dimensão. Beleza? Nona questão. Qual Constituição brasileira teve uma hipercentralização, né, uma concentração no poder executivo e apresentou um forte caráter social, né, ligado aos direitos sociais?